Boa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, pessoal. Mais um Auri Talks aí para gente. Como eu estava falando antes, hoje vamos falar sobre currículo. Acho que é um tema muito importante para quem está em transição de carreira, quem já vive nessa carreira, mas também quer se atualizar, quer entender como deixar o currículo mais atrativo. A gente nunca sabe também quando a gente vai precisar estar com o nosso currículo atualizado, como escrever um bom currículo, quais são as técnicas, o que mudou na visão que o mercado tem de um currículo para hoje, o que é importante estar ligado. Então, vai ser, acho que, um dos eventos bem importantes aí para a gente em termos de carreira. E chamei aqui hoje a Joseli, nossa mentora aqui na UARI, nossa mentora de carreira, para falar um pouco sobre isso. Já atua há bastante tempo com RH, com carreira, vou deixar ela se apresentar melhor, mas só repetindo agora em frente à gravação. Joseli, muito obrigado por ter topado o meu convite, muito obrigado por falar aqui com a gente hoje. E é isso, acho que se apresenta, fala para o pessoal aí suas experiências profissionais, sua história, etc., para o pessoal ir te conhecendo, e aí depois a gente parte para o nosso bate-papo, tá bom? Ok. Não, eu que agradeço, né, Matheus? Assim, gratidão mesmo por estar aqui. Se tem um tema que eu gosto de falar, é o tema de currículo, né? Na verdade, de dialogar, tá, gente? Assim, eu nem preparei a apresentação nem nada, porque eu acho que esse tema gera muitas dúvidas, e eu acho que o legal é que vocês tragam as dúvidas também junto, né, com as questões que o Matheus já vai trazer aqui para a gente, sabe? E é muito bacana isso. Eu já trabalho com orientação de carreira voltada para a recolocação profissional e para orientação mesmo, no sentido de dúvidas de carreira, transição de carreira há 8 anos. Né? E assim, vim da área de recursos humanos, comecei em RH com tecnologia na TOTUS, com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Aí depois trabalhei na indústria química também com recrutamento e seleção, consultoria de RH também. E eu sempre equilibrava na minha carreira o RH com a sala de aula, com o lado educacional. Sou administradora e psicóloga, estou fazendo o meu mestrado, né, em educação, porque educação para carreiras, para mim, é o meu coração, é o que vibra, né, mesmo. E foi esse caminho que eu fui trilhando dentro das minhas transições de carreira. Apesar de ter 35 anos, né, assim, mas eu já fiz algumas transições de carreira e hoje eu posso dizer assim que eu estou no lugar que eu gosto, tá? Que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, é isso. Boa, boa. Valeu, Jô. E só para explicar para quem está chegando agora na área aí, Roberto, Matheus, são novos aqui, entre outros também. O Auri Talks é esse evento que a gente faz a cada 15 dias, tá? Então, só pegando essa contextualização que eu esqueci de fazer. O Auri Talks é um evento que a gente faz a cada 15 dias para os alunos. Normalmente, a gente gosta de trazer temas aí que ajudem na parte de carreira, mas também, enfim, que sejam relevantes para vocês de uma maneira geral. E uma das vantagens desse formato aqui do Auri Talks, desse bate-papo, é que vocês podem interagir a todo momento com a Joseli ou comigo, enfim, com quem vocês preferirem, mas, enfim, acho que o grande atrativo aqui é a Joseli. E mandem no chat, vão mandando as dúvidas, se quiserem abrir o microfone também para falar, não tem problema, pode abrir, mas acho que é uma ótima oportunidade para vocês estarem aqui muito, muito próximos ao nosso convidado que a gente vai falando com vocês. Então, qualquer dúvida que surgir, pode mandar no chat, pode mandar aí para mim, no privado, se quiser, enfim, da maneira com que vocês preferirem, mas se sintam à vontade, tá bom? Então, Jô, você quer falar um pouquinho mais sobre o seu mestrado? Só discorrer aí um pouco sobre o que você está trabalhando atualmente, até para fazer a sua propaganda aí, acho que Bacana. esse é bem o momento também. Hoje eu sou mentora de carreira na UARI. Eu tenho o espaço da carreira, onde eu trabalho com orientação profissional e de carreira especificamente. O pessoal me procura mais para o processo de recolocação, né, e de inserção no mercado. E estou como pesquisadora também na Universidade de Caxias do Sul, que é a universidade que eu sou mestranda. Né? O meu mestrado ele é em educação e o meu tema, né, assim, é o tema de trabalhar essa relação que a gente chama de uma relação dialética entre a ética do ser humano e a ética neoliberal com as estudantes mulheres de tecnologia. Então, a ideia é como é que as experiências das meninas que estão fazendo a transição de carreira para a tecnologia, né, como que essas experiências auxiliam elas na constituição da sua autonomia.
né? Então, a gente tem um pouquinho de soft skills, a gente tem um pouco dessa relação ética aí, que é super importante, né, no sentido do equilíbrio, principalmente do equilíbrio emocional. E isso, na formação, né, Matheus, no dia a dia, no nosso dia a dia, é super importante. E eu escolhi as mulheres, primeiro por ser mulher, segundo por ter atuado em outra edtech, né, trabalhando esse aspecto da facilitação de aprendizagem, especificamente com pessoas programadoras, né, já estou há 1 ano com o pessoal de tecnologia, então, nesse sentido, a minha escolha pelo tema foi esse, sabe? Então, vocês meninas que estão entrando aí, né, já devem estar conhecendo algumas comunidades de tecnologia, isso é super importante, né? Então, façam isso, se juntem nesse coletivo, né, para a gente ter cada vez mais, né, mulheres dentro da tecnologia, junto com os homens também, né? Boa, perfeito, Jô. Obrigado pela apresentação do seu projeto. Bom, e para a gente ir encaminhando então um pouquinho sobre o papo de hoje, Jô, eu queria te perguntar, na verdade, tirar uma dúvida, assim, que obviamente que o tempo ele passa, né, e a maneira com que a gente lida com o trabalho e tudo que permeia ele acaba mudando, né? Então, semana retrasada a gente teve o Hour Talk sobre o futuro do trabalho, a gente falou um pouco sobre como essas relações sociais foram mudando ao longo do tempo e tal. E eu acho que, assim, o trabalho, o currículo para mim é muito associado ao trabalho, né? Óbvio que você tem o seu portfólio da sua vida, né? As coisas que você vive acabam virando um portfólio, um currículo seu, só que você oficialmente não escreve isso, você não documenta, porque, enfim, é algo para você. Só que eu lembro muito, então, de trabalho, quando eu penso nisso, em portfólio, quando eu penso em currículo e tal. E pensando nisso, né, nessas modificações que tiveram ao longo das relações trabalhistas, de como a gente lida com o trabalho, como a gente trabalha, na verdade, você vê que teve alguma mudança, assim, no currículo, na maneira de fazer um currículo, como que os recrutadores veem o currículo de tempos para cá, assim, como é que foi? Teve muita mudança de uns anos para cá, e principalmente depois da pandemia, que a gente começou a só trabalhar remoto, ou agora mais com esquema híbrido, etc. Teve muita mudança, sim ou não? A mudança essencial, Matheus e meninos e meninas, é que com o trabalho remoto, imagina, várias empresas, até algumas de tecnologia que talvez antes não trabalhasse especificamente remoto, algumas híbridas, outras no presencial mesmo. Imagina, elas tinham um locus, né, específico de tipo, eu vou recrutar na cidade de São Paulo, eu vou recrutar no Paraná, eu vou recrutar aqui no Recife. E, de repente, com a pandemia, ela tem o Brasil e o mundo para isso. Então, o que é que vocês imaginam que aconteceu? Se a gente for pensar no sentido prático da coisa com os recrutadores. O volume de currículos ele aumentou, o sentido das vagas também, as modificações estruturais dentro das empresas. Então, se a gente for pensar no sentido do currículo, o que é que exige a mais de vocês? Exige, sim, conhecimento melhor das suas habilidades, principalmente para quem está em transição de carreira, né? Eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui, eu estou vendo o último aqui, o Daniel, que era professor de robótica e programação e atualmente busca, né, recolocação em UI UX. Então, por exemplo, o que é que pessoas como o Daniel e tantas outras pessoas que estão aqui fazendo a transição de carreira, se a gente for olhar nessa perspectiva, o que é que mudou depois da pandemia? E o que é importante? É importante cada vez mais o reconhecimento dessas habilidades, porque não é porque você está agora começando a fazer a sua transição que você não tem já algumas competências prontas aí, que dá para você já melhorar no seu currículo. Então, de uma maneira mais sintética e objetiva, é a assertividade. Hoje, gente, a assertividade no currículo é maior, é melhor ainda do que objetividade. Aí você pode dizer, como assim, Josi? A assertividade é maior que objetividade, diferencia, né, para mim. Assertividade eu sei o que eu estou buscando, eu tenho uma ideia das empresas que eu quero, eu tenho uma ideia das funções, claro, vocês vão começar como júnior, mas cada uma dessas áreas, gestão de produtos, ciência de dados, programação e UI UX, vai ter um conjunto, digamos assim, de sub-áreas,
né, de áreas mais específicas em que vocês vão trabalhar mais com um conjunto de ferramentas, mais com outro conjunto, digamos. Então, nesse sentido, a assertividade é, olha, eu já sei que eu me identifico, por exemplo, eu faço UI UX, mas eu me identifico mais com UX. E aí, você já sabe disso, não é que você vai estar fechado para UI. Mas se você já sabe que se identifica com UX, o que é que você vai começar a fazer e a mostrar no seu currículo para quem está em transição? Coisas que vocês já fazem no projeto da UARI, eu acho que é sensacional a metodologia de projetos na educação para tecnologia, porque é aí que vocês criam os portfólios. Participar dos bootcamps, então, se vocês já participaram de bootcamp, já é portfólio, você pode e deve colocar no currículo. Né? Então, o que é que mudou? A assertividade, nesse sentido. E outra coisa também, né, Matheus? A gente tem cada vez mais novas plataformas de recrutamento, né, os ATS, uma grande maioria aí começando com inteligência artificial. Então, isso também muda a forma de você escrever o seu currículo, mesmo que seja o currículo em PDF. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Tipo, as competências, tem que colocar as competências. Que benditas competências são essas que eu preciso colocar no meu currículo? Você tem que fazer uma pesquisa de vagas, analisar cada uma delas, analisar cada uma delas, para que a partir daí você faça a escrita do seu currículo direcionando. Josi, você quer dizer que tem que ser um currículo para cada vaga? Eu, como sou muito cri-cri na minha orientação nesse sentido, para quem está aprendendo agora e está em transição, eu oriento que sim, faça um currículo para cada vaga. E a gente vai ver como fazer. Mas faça um para cada vaga. Isso é super importante para garantir a assertividade, como eu estava falando. Eu acho que essencialmente é isso, né? Respondendo diretamente essa tua pergunta, Matheus, e também a questão de, com a inteligência artificial, quando esses softwares eles desenvolverem melhor mesmo essa capacidade do hunting, da organização dos candidatos, porque tem alguns que fazem, né? Você se candidata pela plataforma, anexa o teu currículo e vai ter inteligência artificial ali rodando que vai organizar, né? Esses candidatos lá e vai dizer, por exemplo, que a Esther pode ficar em primeiro lugar, o Vitor em segundo, o Matheus em terceiro, o Roberto em quarto, a Camila em quinto e por aí vai. Então, qual é a forma de você garantir estar nos primeiros lugares? Essa assertividade, colocando as hard skills que são necessárias para a vaga e as experiências com as competências que não são, gente, só competências técnicas, mas comportamentais. Exemplo, né, você trabalha com UX, e aí você quer a parte de UX Research. Então, se você é uma pessoa, como uma das pessoas que falaram aqui, que é biomédica, digamos que essa biomédica, essa pessoa de biomédica, já trabalhou com pesquisa. O que ela já concebe, já tem de pesquisa, já vai ajudar nesse currículo. E em você escolher as experiências que você vai colocar nele, para ser mais assertivo. Então, essencialmente, imagina, o volume de candidaturas aumentou. Você precisa ajudar o recrutador. Eu gosto de brincar dizendo isso. Bora ajudar o recrutador a te achar. Então, se coloca no lugar da pessoa recrutadora. Né? Imagina a Carolina, por exemplo, com 1.200 currículos, Carolina, para tu analisar, entender? Imagina isso, como é que seria? Imagina isso para o Daniel, para o Matheus, para o Roberto. Né? Então, nesse sentido, como ser mais assertivo? Para que essas pessoas te encontrem e consigam ficar pelo menos 1 minuto com o teu currículo na mão. Porque também, Matheus, depois da pandemia, o tempo que se dizia que um recrutador passava, que era de 40 segundos a 50 segundos com o currículo na mão, caiu de 10 para 20. Então, para você ter um recrutador com teu currículo na mão durante 1 minuto, você precisa ser bem assertivo e ter principalmente conhecimento e autoconfiança naquilo que você está escrevendo no seu currículo. Em outras palavras, seria isso.
Excelente, excelente, Ju. Você está no embalo aqui, eu vou já ligar com a próxima pergunta que eu ia fazer, que acho que você já meio que respondeu, mas é só Tranquilo. para dar uma continuidade. Aí. Além dessa dica, assim, da assertividade, de você conseguir colocar elementos que são personalizados ou direcionados para aquela vaga em específico, de você mostrar o porquê que você tem as competências necessárias, enfim, ser muito preciso, né, no uso das palavras. Quais são outras dicas, assim, que você dá para montar um bom currículo? E aí, eu acho que um bom currículo ele pode ser meio que subjetivo, né? O bom aqui nesse caso é subjetivo. Acho que o bom é para uma vaga nem necessariamente é para outra e tal, e aí entra muito o que você Isso. falou de saber ser maleável. Mas de uma maneira geral, assim, quais que são os outros elementos, ou se tem outros elementos para a gente montar um currículo bom, assim, impecável, digamos assim. Pronto. Esse currículo impecável, ele vai ter que ter uma síntese bacana no sentido do currículo em si, que faça com que aquele recrutador que vai passar 10 segundos com o teu currículo, os 10 segundos iniciais é para ler essa síntese. Então, essa é a primeira dica. Ela precisa existir, mas não é qualquer síntese. É a síntese que já traz as competências chaves para aquela vaga. Então, a outra questão é, sabe, geral mesmo, Matheus. E aí eu digo geral, porque quando você escreve um currículo, para você ter uma assertividade maior, o ideal é que você não faça ele um currículo genérico, né? Então, uma outra dica é: tenha um currículo grande com tudo que você já fez. Não é esse que você vai enviar, não, tá? Esse daí é aquele que você vai escrever, deixar 10 páginas, 20 páginas, o que for. Mas coloque tudo. Coloque todas as experiências, da mais básica, da mais diferentona que tenha tido, coloque tudo. A partir dele, você vai criando os outros. E lembrem-se, terceiro, objetivo de currículo não é o que você quer para a sua vida. O objetivo do currículo é direcionado para aquele processo seletivo que você vai participar. Ah, Josi, mas e se a empresa não está com vaga aberta? Ok, a empresa não está com vaga aberta. Mas aí eu pergunto, Vitor, o que é que você quer? Aí o Vitor vai pensar o que ele quer, e a partir do que ele vai pensar o que ele quer, ele vai botar a função que ele quer como objetivo. Então, de maneira geral, é isso. O objetivo é sempre de acordo com a empresa para a qual você está se candidatando. Não tem uma vaga aberta? O que é que o Vitor e o que é que cada um aqui quer? Essa é uma dica essencial. Segunda, a síntese. Essa síntese tem que trazer todas as competências chaves para que esta pessoa recrutadora possa olhar e dizer: o currículo dessa pessoa é interessante, né? E terceiro, esse currículo grande. Por quê? Vocês vão perceber que quando vocês escreverem esse currículo grande para vocês, isso vai ter um efeito terapêutico, inclusive. É o que eu chamo do currículo terapêutico. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu isso, Matheus? Falar sobre isso? O efeito terapêutico, gente, do currículo. Porque quando você reescreve a sua história profissional, você reescreve uma boa parte da história da sua vida. E a partir daí, você consegue, inclusive, identificar coisas que você nunca imaginou. E aí, sabe aquela insegurança de quem está começando numa área nova? Ela vai diminuindo aos poucos, porque você vai vendo o quanto você já fez até aqui e vai identificando aquilo que tem relação com a nova área e o que não tem. Até porque o que você fez só te faz ser o que você é hoje. Então, nesse sentido, não é porque você mudou de área ou porque você está começando, tipo assim, nunca atuei com nada, mas você já está na UARI, mesmo que você nunca tenha atuado com nada. Você já faz projeto, você já se relaciona com as pessoas da turma, você já participa dos UARI Talks. Então, assim, você já tem experiências para colocar, tá? Ótimo, legal. Eu não fazia ideia, não conhecia essa expressão do currículo terapêutico, assim, mas no final isso é bem importante, né? Porque, sei lá, eu imagino assim também que fazer um currículo tem uma certa
sei lá, aplicar um certo jogo de cintura, assim, também, né? Então, não necessariamente você fez aquela função que a empresa precisa com aquelas palavras, exatamente, mas você fez alguma coisa parecida, fez alguma coisa relacionada e tal, e às vezes conseguir identificar isso no currículo pode fazer diferença, ou não. Total! Nossa, foi sensacional essa pergunta, Matheus, porque assim, eu pego muito currículo que o pessoal coloca assim, que trabalhou na parte administrativa atualizando planilha. Mas vocês concordam que atualizar planilha é diferente de, por exemplo, efetuei um controle de estoques utilizando Excel? Realizei monitoramento de indicadores utilizando planilhas de Excel? Então, vê a diferença quando a gente fala em palavras-chave. Você acha que vai ser palavra-chave atualizar planilha? Não. Mas se você fez um monitoramento, por exemplo, de indicadores numa dada empresa, e você utilizou o Excel, o monitoramento de indicadores é que vai ficar para a pessoa recrutadora. Não é atualizar a planilha, por exemplo. Se você atendia clientes, você não vai falar atendimento a cliente. Todo, assim, quase que geral coloca isso, né? O que é que vai diferenciar quem atendeu o cliente de quem coloca, por exemplo, realizei o atendimento e o relacionamento com o cliente, resolvendo dúvidas relativas a X, Y, Z, e colocando exemplos, porque digamos que você não é uma pessoa de sucesso do cliente, você não atuou com o sucesso do cliente, por exemplo, né? Mas você não só pegou o telefone e atendeu o cliente. O que você fez? Solucionei, por exemplo, 85% dos casos que eu recebi num saque, por exemplo, no serviço de atendimento ao cliente. Vê como é diferente de você colocar que você atendeu o cliente. Então, tem gente que trabalha com saque que não consegue ver o que fez. E quando eu falo do currículo terapêutico, é isso, gente. Né? Às vezes a gente fica preso no objetivo, tipo assim, o cliente me ligava, eu ia lá e atendia. Mas é diferente de você botar atendimento ao cliente, de você colocar que você realizou no mês 100 atendimentos e resolveu 85 deles com sucesso. É diferente de você colocar que você teve, por exemplo, um percentual, né, de NPS de 90%. Né? Aquela perguntinha, né, que se faz geralmente de 0 a 10, o quanto você indica, sei lá, vou pegar esse exemplo da gente aqui, de 0 a 10, o quanto você indica esse Aware Talks. Aí você coloca, o pessoal da Aware faz lá um cálculo e aparece um percentual, por exemplo. Se o Matheus me dá esse percentual, e eu estou numa vaga que esse percentual é interessante que eu coloque, se eu fosse me candidatar, esse percentual apareceria ali, porque foi um resultado do meu trabalho. É diferente de eu só dizer, de novo, né, que eu fiz um workshop de currículo, porque isso, assim, eu faço em faculdade, eu faço aqui, fiz em outros lugares, mas o que é que diferencia, sabe? Então, é isso que vocês precisam ver em cada uma das experiências de vocês, nesse sentido. Sensacional a tua pergunta, Matheus, muito bom. Pô, tô anotando tudo aqui, até para, enfim, de repente, se o pessoal quiser passar esse material aqui de tudo que se falou e tal. Mas ótimo, ótimo, Jô, perfeito, assim, isso é valiosíssimo. E, bom, a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente isso, assim, qual que é a diferença desse currículo mais exemplar para um currículo não tão rebuscado e tal, mas acho que até vale a pergunta que eu ia te fazer, que é o seguinte, você já comentou que eu acho que o essencial disso é que quando um recrutador olha o seu currículo e ele vê, realizei o atendimento ao cliente, realizei o atendimento ao cliente, resolvendo as dúvidas relativas a X, Y, Z, conseguindo aumentar a taxa ou diminuir a taxa de churn, não sei quanto, Isso. a diferença essencial aqui para esses dois currículos é a maneira com que o recrutador lida com isso, né? Tipo, o tempo que ele vai despender vendo esse currículo, ou tem mais alguma outra coisa, algum outro fator que importa, assim, para a gente ter em mente? Ele conseguir identificar nessa leitura prévia
se a pessoa tem realmente as competências, porque assim, imagina, eu gosto sempre de usar o exemplo de transição de carreira, porque é o que mais às vezes é difícil, né, para o pessoal fazer. Mas imagina, a pessoa que está aqui no grupo que é biomédica. Imagina que essa pessoa, ela não tem nenhum projeto fora da UARI que ela tenha feito. Se ela coloca as experiências dela de biomédica e só diz que quer fazer a transição de carreira para produto, por exemplo, para programação, ela não vai ser chamada, porque o recrutador ele não vai ver nada relacionado além do nome do curso da UARI lá. Então, ela tem que pegar o quê? Ela tem que ver quais experiências hoje na UARI, dos trabalhos em grupo, dos trabalhos individuais, de tudo que ela faz, para que ela já comece a fazer a transição desse próprio currículo, sabe? Nesse sentido. Isso ajuda o recrutador em quê? Claro, diminui o tempo, diminui, otimiza para ele. Mas também ajuda, Matheus, no sentido de, imagina que nem toda pessoa recrutadora é da área de tecnologia. Mesmo sendo tech recruiter, né? Porque assim, a tech recruiter, a pessoa, se for um tech recruiter júnior, por exemplo, a pessoa não necessariamente vai ter atuado com recrutamento para produto, para desenvolvimento, para UI UX, para nada disso, para ciência de dados. Então, se você especifica, facilita para quem está do outro lado perceber essa aderência nessa hora, sabe? Então, isso facilita muito, muito, muito. Um currículo mais simples também não diz efetivamente quem é aquela pessoa, né? Imagina, é o primeiro contato. Acho que vocês já ouviram falar. A primeira impressão é a que fica? O currículo. Né? O currículo é o primeiro contato que vocês têm muitas vezes. Então, se você coloca de uma maneira que não faz com que a empresa compreenda que é você quem deve ir para a próxima etapa, dificilmente você vai ter esse primeiro contato de uma maneira positiva. E te respondendo especificamente, Matheus, esse currículo tem pesquisas que comprovam, pesquisas de empresas, né? Não tem pesquisa científica, né? A gente não tem sobre isso. Mas pesquisas de empresas, se eu não me engano, foi até a ThoughtWorks que fez, a TW, que é uma empresa de consultoria, né, de software aí gigante. E aí eles fizeram uma pesquisa que falavam que essa questão que a gente vem falando, dessa assertividade, desse cuidado com a linguagem do currículo, né, e de colocar essas competências para facilitar para o recrutador, aumenta em 70% a tua chance de ser chamado para a próxima etapa. Né? Então, em outras palavras, vocês estão aumentando a chance de serem chamados e chamadas, em 70%, tá? E eu acredito que pós-pandemia, eu digo eu acredito porque eu não tenho esses dados, que esse percentual ainda pode ser maior, por conta do volume de vagas, que está sendo cada vez maior na área de vocês. Né? Claro, cada uma tem as suas peculiaridades. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que para a programação é todo dia e é infinito, né? Que vem assim de vagas de diversos perfis. Né? Para UI UX, por exemplo, a gente vê que tem vagas, por exemplo, que eles não chamam, não dizem que a pessoa vai ser UI UX, mas eles colocam a competência dentro do perfil da vaga, por exemplo. Né? Para produto, já é mais diverso os perfis das pessoas. Né? Então, eles podem te colocar com software e com outras especificidades. E para a ciência de dados também está cada vez maior aí, nesse sentido. Então, quanto mais você conseguir fazer esse direcionamento, melhor. Legal, legal, perfeito. E, Jô, acho que você foi falando disso ao longo da sua fala, você comentou sobre não ser muito genérico, falou também sobre não colocar as descrições muito simples, né? Enfim, não ser muito genérico de uma maneira geral, mas eu queria saber o quanto mais exemplos concretos você tiver para essa pergunta aqui, acho que é melhor, mas assim,
falando do contrário, né? O que que a gente não deve colocar num currículo, assim? Quais que são os aspectos que vão afastar um recrutador quando ele olha um currículo, enfim, X, que é o que você vai falar agora? Show demais, Matheus. Ó, vou começar por aquilo que você pode ou não pode colocar, que vai depender da vaga, tá? Então, por exemplo, foto, só se a vaga pedir. Referências profissionais, só se a vaga pedir, gente. Pelo amor de Deus, não coloque. Carta de apresentação anexada com o currículo. Tem gente que pergunta, só se a vaga pedir. E geralmente nas plataformas, as cartas de apresentação elas são opcionais. Né? E se você faz uma boa síntese, que eu falei para vocês no currículo, essa síntese é o segundo parágrafo da sua carta de apresentação. Então, né, carta de apresentação daria outro workshop, né, outro momento. Mas, assim, só coloque se a vaga pedir. E foto, como vocês já sabem, né, as dicas. Uma foto profissional respeitando o seu estilo. Então, não tem que ser aquelas fotos também de 3x4, não, tá? Que você tira super sério, que fica aquela coisa, né? Não, respeita o teu estilo. Respeite o seu estilo, o seu modo de ser, mas de uma maneira profissional, tá? Então, nada daquelas fotinhas 3x4 também não, assim, né? Aquela carinha fechada, extremamente séria, não. O seu jeito. Se o seu jeito fosse sério ou séria, perfeito também, não tem problema. Mas o importante é respeitar quem você é. E o que não deve? Gente, dados pessoais como? Se você tem registro em algum conselho, engenharia, biomedicina, psicologia, etc., não coloca. Só se a vaga pedir. Se a vaga disser assim, ó, exige um CRA, um CRP, um CREA ativo, aí você pode colocar. Porque geralmente eles podem pesquisar. Mas se não, não coloca. E de jeito nenhum, CPF, RG, esses números assim, né, mais pessoais nesse sentido. Não coloquem. Assinatura, não coloca. Durante muito tempo as pessoas colocaram. Data, não se coloca data também. Idade, não coloca idade também, porque assim, infelizmente ainda existe o preconceito, né, assim, por muitas empresas. Espero que vocês não escolham esse perfil de empresa para atuar, mas assim, né, que vocês tenham essa possibilidade de escolha, porque vocês estão aqui para isso, né? Então, mas assim, idade, se é casado, se tem filhos, não coloquem, tá? Então, o que é que você pode colocar no máximo de outras informações, além do telefone, LinkedIn e e-mail, né, e portfólio? Vocês podem colocar o interesse de vocês na modalidade de trabalho. Se vocês querem híbrido, remoto, presencial, tudo bem. Se a vaga pede, por exemplo, que você tenha carro, então é uma informação relevante de você colocar. Tem o carro, aí você pode colocar assim, nos dados pessoais, embaixo, a última linha, você pode colocar veículo próprio, disponibilidade para trabalhar híbrido ou presencial, e se eles pedirem uma carteira específica, aí vocês depois de colocarem veículo próprio, vocês colocam CNH AB, CNH ABCD, enfim, né, todas as letras que tiverem aí da CNH. Mas isso da CNH é só se a vaga pedir, tá? Então, são coisas importantes. Em geral, né, Matheus, assim, não colocar referência, não colocar assinatura de jeito nenhum, e-mail profissional, né? Então fiquem atentos e atentas a isso. E-mail sempre profissional também. Foto, priorize não colocar, só se a vaga pedir, tá? Então são alguns elementos importantes. Boa, excelente, excelente. Uma vez eu vi um currículo que tinha um mapa astral do sujeito, Oi? a sujeita, enfim, sem exposição aqui, mas a pessoa colocou o mapa astral dela. E aí eu fiquei pensando, né, o que que se passa na cabeça da pessoa para colocar o mapa astral.
Mas, enfim, bom deixar claro também, né? Que acho que essas coisas mais alternativas aí você deixa para falar para o recrutador depois que você passar na entrevista, talvez, enfim, coisas desse tipo. Mas, Matheus, eu vou te dizer, tem vaga, tem recrutador também, tem empresa que não sabe pedir, tá? Às vezes não sabe especificar. Não sei se foi o caso, né? Não, não foi, né? Porque eu sei que você não iria pedir mapa astral, né? Não faz sentido para o contexto, mas assim, tem empresa que é complicado às vezes, pede umas coisas nada a ver. O Daniel acabou de falar aqui no Então, chat de que já viu quer vaga dizer, pedindo signo. pois é, vai que a pessoa, né, Daniel, enviou esse mapa astral porque estava pedindo signo. Ela seguiu o conselho, né? Então, beleza, gente. Se pedir o signo, mande seu mapa astral. Ah, não, gente. Aí é demais também, Por né? favor. Nossa Senhora. Mas, Muito enfim. bom. E, Ô, Jô, me Matheus, diz... Oi. antes de tu perguntar, posso só falar uma coisa, porque a gente falou de foto. Eu sei Claro. que não é do currículo, mas eu preciso alertá-los disso também. Não sei se vocês estão vendo movimentos, né? Eu não vou falar do LinkedIn, tá? Não vou antecipar nada, não. Mas, assim, vocês devem estar vendo movimentos no LinkedIn da galera botando foto, não sei se vocês viram, e marcando as empresas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam. Tá? Nada de tirar foto de Instagram, colocar lá e dizer que é o seu primeiro emprego, que é a sua primeira oportunidade. E é cada foto que está aparecendo que dá um case. Assim, não façam. Tá? Então, só um alerta. Porque a gente está falando de currículo, mas assim, por incrível que pareça, do mesmo jeito que o Matheus recebeu um mapa astral, sem ter solicitado o mapa astral, eu já recebi currículo, gente, na época, acho que nem tinha LinkedIn, mas eu recebi currículo de uma pessoa que tinha colocado uma foto 10x15 no currículo, ainda colada, e detalhe, não era cropped não, na época, era biquíni mesmo. A pessoa estava de biquíni. Então, assim, né, tipo, a gente traz esses exemplos gritantes, né, nesse sentido, mas, assim, é só como um alerta. Nem todos os movimentos que vocês veem aí nas redes sociais são movimentos interessantes para o seu processo de recolocação. Às vezes, uma pessoa puxa, aí a outra vai, aí viraliza, todo mundo começa a fazer. E a resposta das empresas, quais são? Acesse o nosso site. Ah, gente, né? Pelo amor de Deus, não é assim, sabe? Então, cuidado com isso. Eu precisava dizer isso, Matheus, porque estava aqui, ó, estava louca para dar uma palestra de currículo e dizer para o pessoal, gente, não entrem nessa onda, não façam isso. Não, por favor, que é isso. Mas, se tem uma pessoa em um momento para falar, agora é você e agora. Não esquenta, não. Aproveitando aqui, ó, o Bernardo mandou uma pergunta. Tem uma dúvida, você falou para a gente ser específico nos currículos para as vagas, mas como fica o nosso LinkedIn? Porque muitos recrutadores pedem o seu LinkedIn no CV também, e vão perceber que são diferentes. Isso. Boa pergunta, Bernardo. Excelente, eu vi a pergunta aqui. Bernardo, sensacional. O LinkedIn, ele precisa ser mais amplo. Agora, o que é que vai diferenciar? Não tem o título, ó, já estou entrando no LinkedIn, não tem o título lá do LinkedIn. Quando você está trabalhando, aparece, por exemplo, se vocês entrarem no meu LinkedIn, vai aparecer mentora de carreira da UARI. Mas no título vão ter outros títulos, como docente, palestrante, especialista em carreiras, né, que são atividades que eu desenvolvo e que estão relacionadas. Então, você pode colocar suas experiências, mas, de novo, relacionado àquilo que você quer. Se a pessoa que é biomédica quer ser biomédica, ela vai ter que direcionar o LinkedIn dela para ser biomédica, gente. Não dá para pegar e fazer um LinkedIn que comporte biomedicina e que comporte, por exemplo, a gestão de produto. A não ser que ela vá, o objetivo dela seja trabalhar num segmento
sei lá, da indústria farmacêutica, e nesse segmento ela trabalhar com gestão de produto. Aí é importante que ela coloque. Nesse caso, Bernardo, é ser mais genérico, tá? E você pegar as experiências profissionais da sua outra profissão que tenham relação com o que você quer. Josi, quais os títulos que eu coloco? Você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, nesse caso. Pegar as vagas do LinkedIn, quando o pessoal da UARI vem fazer mentoria comigo, é uma das atividades. Fazer essa pesquisa para que a gente possa chegar no melhor direcionamento para o seu LinkedIn. Porque lá você não pode especificar, né? Você não pode dizer sempre, eu vou botar o título de todas as vagas que eu quero concorrer. Não, você não vai poder fazer isso. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa e fazer uma análise para ver quais os melhores títulos para que você seja encontrado. E, gente, faz diferença, tá? Faz diferença. Eu fiz uma estruturação dessa há 2 semanas atrás, não, 3 semanas atrás, para uma menina que ela é turismóloga, ela não é daqui da UARI, né, mas ela é turismóloga e ela queria atuar como sucesso do cliente. Só que ela só tinha experiência tradicional de atendimento ao cliente. Ela começou a fazer alguns cursos, mas no título dela, Matheus, estava assim, ó, turismóloga. Aí eu, pô, tu não quer ser turismóloga, não é isso que você está buscando. O recrutador, ele não vai procurar para sucesso do cliente turismólogo. Então, o que é que você quer ser? Não é sucesso do cliente? Aí você coloca em português, você coloca em inglês, coloca, por exemplo, atendimento, relacionamento, que são palavras, são títulos relacionados. Então, Bernardo, te respondendo diretamente, primeiro, a gente tem que avaliar quais são os perfis que você quer se candidatar pelo LinkedIn, para que a partir daí a gente possa selecionar direitinho, de uma maneira mais geral, todas as competências que você tem, as experiências, para aparecerem no LinkedIn. Essa é a diferença principal. Mas aí você falou, tá, mas não vai ficar diferente do meu currículo? Você não vai ter só um currículo, você vai ter um currículo para cada vaga. Mas para essa empresa que você está se candidatando, você vai ter que ter atenção de deixar o seu currículo igual ao seu LinkedIn. Então, essa é a questão. Boa, excelente. Sempre tive essa dúvida também, né? Tipo assim, não vai causar um estranhamento no recrutador, se alguém vai pensar que eu tô até, tipo, meio de má fé, assim, sabe? Mas, eu acho que também hoje em dia, tipo, eles sabem que isso é uma prática normal, né, ou não? Porque, em outras palavras, né? É aquela coisa. Pensem o seguinte, é totalmente diferente da época dos pais da gente. Na época dos pais da gente, eram poucas as possibilidades. Então, um currículo fazia sentido. Mas se você é uma pessoa, vê, cada vez mais, gente, está tendo transição de carreira. A minha primeira transição eu fiz com 25 anos, eu sou geração Y. Então, assim, a minha primeira transição eu fiz com 25 anos. Eu já estou na minha segunda ou terceira transição, e eu conheço pessoas que estão em mais transições. Eu tenho 35 anos e eu conheço pessoas que já passaram por mais transições do que eu, de carreira. Então, imagina. Aí eu vou pegar um currículo e botar 20 páginas? Não. E vai ficar muito geral, não faz sentido, né, para o recrutador. Agora, em outras palavras, o que é que a gente está falando aqui? Quando eu digo que o seu LinkedIn, para aquela vaga em específico, se eles te pedirem um currículo, porque algumas pedem, né, na hora de aplicar, para você colocar, você tem que ter a atenção de colocar o currículo do LinkedIn, não copiar o currículo, assim, baixar o currículo do LinkedIn, não façam isso não. Mas, assim, pegar as informações do LinkedIn e colocar no currículo, tá? O que está ali no LinkedIn. E aí você encaminha. Em outras palavras, eu estou dizendo que, gente, não se candidatem, tipo assim, para todas as vagas que vocês veem, sem nem revisar para onde vocês estão se candidatando. Porque quem está buscando recolocação, né, às vezes acontece muito isso. Hoje eu mandei 30 currículos, nem sabe para onde mandou, nem sabe muitas vezes assim, nossa, qual foi o currículo que eu mandei? E às vezes já tem, né? Os 3 currículos. Meu Deus, eu mandei o meu currículo de biomédica para ciência de dados. Nossa! E agora? Perdeu provavelmente uma chance, né? Nesse caso. Perdeu uma chance. Não pode.
tá? Então, atenção. Organizem as submissões de vocês, dos currículos. Saibam para onde está mandando, para não pagar aquele mico também, que a gente brinca, né? Que é tipo, o celular tocou, você atendeu, né? Aí no que atendeu, é que eu recebi o seu currículo aqui é da empresa tal, aí você fica, meu Deus, que empresa é essa? Jesus amado, que empresa é essa que eu mandei? Não me lembro disso, não me recordo. Ah, qual é a vaga? Pronto. Fez essa pergunta, acabou. Qual é a vaga mesmo? Me relembra, por favor. Então, pensa como recrutador. O que é que você está passando para a pessoa recrutadora? Qual é a vaga? Deve ter mandado uns 20 currículos hoje. Jesus, não. Ele nem sabe para onde ele está se candidatando mais. Nossa, imagina, no desespero ali, acho que nem desespero, né? Talvez a ansiedade de É conseguir ansiedade. uma vaga logo e tal, você acaba E a tirando para todo lado. necessidade, né? E a necessidade, né, Matheus? A gente não Ah, sim, pode, né? Muitas vezes é a necessidade. A gente não pode, né, desconsiderar isso de jeito nenhum, né? E a gente sabe, né, quem já precisou, né, estar trabalhando, que muitas vezes foi demitido, né? Saiu, a gente sabe que isso acontece, que é muito difícil, né? Na hora que aperta mesmo, de você ficar fazendo isso. Mas infelizmente, eu digo infelizmente, porque é infelizmente mesmo, é isso que você vai precisar fazer para que você seja reinserido ou reinserida. E eu digo infelizmente porque você fica nessa relação entre a ética humana e a ética de mercado, né? Então, é um dilema, é uma tensão que existe aí. com certeza. E indo um pouco para o lado da especulação, assim, João, você acha que algum dia o currículo ele vai ser substituído por alguma coisa? Eventualmente, acho que o que mais vem na minha cabeça é o próprio LinkedIn, né? Então, de as empresas pararem de pedir currículo e só pedir o LinkedIn, e aí, enfim, LinkedIn é a fonte de verdade, assim. Olha, pode acontecer, não acredito que agora, tipo esse ano, não, né? Talvez 5, sendo bem, assim, 5, 10 anos por aí. Se for o LinkedIn, né? Porque, assim, cada vez mais as empresas que são de ATS estão aí com a inteligência artificial e etc. Então, não sei, de repente algum produto, alguma coisa relacionada a isso para fazer essa captação de dados sem a necessidade, né, de você mandar em PDF um currículo. Mas, assim, o que eu acredito que é um movimento mais provável, que a gente já vê, né, são as diferentes maneiras de expressar o currículo. Porque essas informações elas vão ser necessárias. Então, por exemplo, é a Esther, que apareceu aqui para mim agora, tem uma página dela, por exemplo. Né? Ela tem uma página dela. Pode ser, que aí nem precise, né, dessas informações num currículo em PDF. Eu acho que o currículo em PDF, sim. Esse vai sendo em PDF, Word, né? Esse daí vai sendo cada vez mais deixado de lado, porque as plataformas vão fazer esse serviço. O LinkedIn, ele não é um currículo, né? Ele tem uma função de currículo. Então, assim, quando eu falei, gente, não baixem o currículo do LinkedIn, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Assim, também. Mas, tipo, a função de currículo precisa estar sempre atualizada lá e em consonância com o seu objetivo profissional. Então, Matheus, eu não acho que isso vai acontecer agora, mas, assim, outras modalidades, outras plataformas vão surgir para que esse currículo tradicional, PDF, Word, ele vá sendo substituído, sim. Entendeu? Perfeito, perfeito. Maravilha, Jô. Para a gente ir encaminhando aqui para o final, obviamente que eu não ia deixar de aproveitar toda a sua experiência de carreira e fazer algumas perguntas, fazer uma pergunta, na É. verdade, que é para você deixar algumas dicas assim de carreira para o pessoal aí que está na transição, que está, enfim, estudando, se desenvolvendo aí. Se tivesse que levantar 3 dicas aí essenciais para a carreira do pessoal, o que que você falaria? Olha, a primeira delas, né, quem tiver aí em transição de carreira, foquem, gente, no seu processo. Aí vocês podem dizer, Josi, eu escuto isso demais. No seu processo de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Né? É cada vez mais. Um processo de autoconhecimento você pode fazer no próprio currículo terapêutico, que eu falei para vocês.
né? Então, assim, não é necessariamente você estar fazendo psicoterapia, mas se puder, é outra dica, tá? Façam. Se tiver possibilidade, façam. Por quê? Não é só, você não faz terapia só para trabalhar ansiedade, depressão e doenças ou processos de saúde mental. Você faz para se conhecer. E você vai ver a importância disso, principalmente no momento de transição de carreira. Então, se tiver a possibilidade, faça. Cuide do seu processo de equilíbrio vida e carreira também, né? Porque às vezes isso daí prejudica muito na hora da tomada de decisão. Então é uma outra dica essencial, né? Esse equilíbrio. Se você é uma pessoa um pouquinho mais ansiosa, então o que é que você vai fazer? Né? Tenta estabelecer formas que você consiga se sentir no controle, mas sabendo que esse controle, né, é só para ajudar a controlar mesmo, assim, a controlar não, né, a lidar com a ansiedade. Então, coloque metas, objetivos. Quando a gente trabalha esse sentido de metas e objetivos, é nessa perspectiva mesmo, né, de você evitar procrastinar, porque procrastinação não é só uma questão de, eu não quero fazer. Está muito relacionada à ansiedade. Porque você fica tão ansioso e tão ansiosa para conseguir as coisas que você cansa como pessoa, você cansa emocionalmente. Então, assim, não dá coragem de fazer mesmo, por mais vontade e desejo que você tenha. Então, essa organização desse planejamento, né, e principalmente as âncoras de que você está realizando. Uma âncora que eu tenho para mim, por exemplo, eu não consigo fazer nada se eu não tiver anotado. Aí você vai dizer, Josto, anota no papel. Adoro. Eu anoto na minha agenda, anoto em vários lugares também. Mas para mim, a âncora, eu gosto. Então, por exemplo, tudo que eu fui falando aqui com vocês, eu fui fazendo um risquinho. Eu tinha feito um planejamento, eu fui fazendo um risquinho. E outras coisas surgiram agora. Isso para mim é uma âncora. Então, isso ajuda para que eu não fique ansiosa, seja numa palestra, seja num trabalho, alguma coisa. E são coisas que vocês podem descobrir a forma de vocês, tá? Então, são exemplos, assim, que vocês podem fazer. E vocês vão ver que vai ajudar muito. E uma última dica é, a UARI oferece mentoria técnica e mentoria de carreira, né? Então, aproveitem. Sabe, aproveitem. Essas dicas todas que eu dei para vocês, aí tu me permite, Matheus, mostrar para o pessoal um currículo que, pronto, eu vou mostrar para vocês, e aí, né, eu vou, assim, se vocês já tiverem uma mentora ou um mentor de carreira, ótimo. Se não tiverem, estou aqui à disposição para a gente montar esse currículo que eu ensinei, tá? Então, assim, a gente pode montar ele todinho, fazer todo esse processo aí também, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês um quentinho que saiu semana passada, Matheus. A estudante, eu consegui a autorização dela, por isso que eu vou mostrar, tá? Não vou colocar o nome dela, por uma questão de sigilo. Então, assim, mas vou mostrar o layout, ela que fez, tá? Então, o que eu gosto de dizer de última dica para currículo é, mais do que o layout, são as informações que vocês estão colocando. Josi, então é melhor fazer, já que eu sou de tecnologia, um mega currículo com design XYZ, aquele currículo moderno com ícones, com infográfico. Muitos recrutadores, como a própria, é uma tech recruiter sênior da Google, um dia desses ela estava falando que, para ela prefere que os currículos venham normalzinho no Word, do que com um bocado de design. Porque ela passa o dia inteiro olhando o currículo, seja na plataforma ou em PDF que ela recebe. E aquele conjunto de cores e de designs, às vezes, deixa ela com muita dor de cabeça no final do dia. Então, você tem que pensar que muitas vezes menos é mais. E que cada recrutador e recrutadora vai ter um perfil. Então, menos é mais em que sentido? Não adianta um belo design sem as informações que são necessárias. Tá? Então, tentar aliar isso, né? E aí, essa pessoa, eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só pegar ela aqui. Cadê? Essa pessoa, ela fez esse currículo, né? Semana passada, ela me mandou para avaliação do currículo dela.
Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, Jô. Pronto. Aí aqui, lembra que eu falei para vocês sobre a questão da síntese de qualificações? Ela colocou a síntese dela. Aí, o que é que eu pedi para ela? Olha, qual era a vaga, né? Vamos começar daí. A vaga era analista de e-commerce. Analista de e-commerce com conhecimento em UX Research. Então, não era uma vaga de UX, mas era uma vaga de analista de e-commerce para trabalhar no segmento de moda. Coincidentemente, ela vem da área de moda. Então, a faculdade dela é em moda e ela está fazendo UI UX aqui na UARI. E aí aqui, ó, as informações que ela colocou. O tempo de experiência em moda, por que ela colocou esse tempo de experiência? Porque a vaga é no segmento de moda. Com todas as etapas do processo têxtil. Por que ela colocou essas etapas? Porque lá na vaga falava da importância dessa pessoa conhecer o processo de produção. Fabricação, estamparia e artes gráficas, porque ela também é designer, né? Além disso, atuei com a parte administrativa, vendas, planejamento financeiro, benchmark das marcas, estratégia de produto. Por que ela colocou isso daí? Porque tinha uma parte que pedia alguns controles administrativos também, tá? E aí ela acrescentou. Pediam competências como requisitos obrigatórios lá. Relacionamento com o cliente, comunicação assertiva. Geralmente a gente não orienta, tá? Que coloque soft skills aqui. Mas se na vaga pede como competência específica, tipo requisito, e você tem essa competência, você se garante de colocar. Eu digo se garante porque se a pessoa coloca que tem um relacionamento com o cliente, um perfil analítico e comunicação assertiva como parte do cotidiano dela, ela tem que mostrar isso numa dinâmica de grupo, se ela for passar. Então, se você se garante de colocar, pode colocar. E aí, as outras etapas que eu tinha falado, né? A questão da experiência. Importante o nome da empresa, o período, as atividades. Ela já colocou a UARI. Aqui eu só vou dar uma dica para ela, foi até bom, porque aqui ela não colocou que ela é estudante, né? Aí parece que ela trabalha na UARI. Aqui a forma como ela colocou. Mas aí aqui do lado ela vai botar a UARI, estudante e o período que ela está. E aqui já é um projeto, com o que ela está fazendo. Aí veja que ela colocou algumas palavras, ó, o Dex Research, construir meu briefing, minha matriz CSD, que vai mostrando um pouco do que ela já sabe, das próprias competências técnicas dela. E como era uma vaga de moda, para a área da moda, né, no segmento, ela deixou as outras experiências dela, que foram todas na moda. Então, isso facilitou. Formação. Por que ela colocou a formação depois das experiências? Porque essa vaga, ela não exigia uma graduação superior, ela exigia mais a experiência. Mas se é uma vaga que pede necessariamente uma formação superior e você tem essa formação, a formação vem primeiro antes das experiências profissionais. Aí aqui embaixo, ela colocou as habilidades, né, as skills, design thinking, UX, matriz, benchmarking, etc. E os idiomas. Sugestão, aqui ela botou espanhol básico, eu ia dizer para ela que retirasse, né? O que é básico você não coloca. Você só coloca de intermediário para cima. Ah, Josi, eu sei uma escrita avançada, mas a minha fala não é avançada, é intermediário. Aí você pode colocar inglês intermediário na fala e avançado na escrita, sem problema nenhum. Tá? Então, esse aqui, gente, foi um exemplo. Eu não posso compartilhar com vocês porque é dela, mas eu tenho um outro, né, como eu prometi para o Matheus, que eu vou criar aí para vocês terem de exemplo, tá? Para cada uma das áreas, para ficar diferente. E como é que eu vou fazer essa criação? Do mesmo jeito que eu oriento na mentoria de carreira. Eu vou pegar um perfil de vaga e vou montar para aquele perfil de vaga específico, para que vocês tenham uma ideia de como escrever. Lembrando que o que é que facilita a escrita e a assertividade? Você conhecer suas experiências. E aquela dica, né? Do atendimento, da atualização de planilhas,
de que maneira que você pode agregar valor a essas atividades que parecem super operacionais, assim, que parecem que não agregam valor, mas agregam, vai depender do que você reconhece, a importância e o valor que você agregou em relação a ela. Beleza? Excelente, Jô. Excelente. Acho que esse finalzinho agora foi para fechar com chave de ouro aí para o pessoal ter uma ideia, né? Enfim, conseguir materializar tudo aquilo que a gente estava conversando. É, muito obrigado também por montar esses currículos aí. Acho que o Vitor ficou feliz com essa informação também. Acho que vai servir para ele aí, a área que ele trabalha aqui dentro. Mas. Jô, de maneira geral, assim, não só por isso, muito obrigado de novo por falar com a gente aí. Acho que foi muito legal, um encontro muito valioso aí para todo mundo. Acho que, pô, você falou coisas aí que expuseram detalhes que são, acho que assim, pode parecer trivial, né? Tipo, deixe tudo bem descrito e tal, mas que muitas vezes é importante reforçar. E vindo de uma pessoa que trabalha com carreira, isso faz muita diferença. Então, parabéns pela maneira como você se expressou, enfim, tudo que você passou aqui para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado por preparar Bom, esses currículos aí. Eu vou fechar a gravação agora, então tá. quem estiver assistindo aí a gravação, muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Então, eu vou